Eu acho interessante esse ponto que você comentou sobre os anos 60. Eu vou tentar conectar tudo aqui para você ver se você concorda comigo e o seu comentário. O que eu percebo desse conto do Nelson, acima de tudo, é que no caso da mulher também não ter conseguido gozar com o marido durante muito tempo, talvez eu sinto, porque eu já li isso em livros, inclusive, que muitas mulheres no passado, por dependerem mais do homem e do sentido provisional acima de tudo, né? Da atenção, da proteção, de recursos, quando a mulher, talvez nessa época, ainda não tinha tanta liberdade para trabalhar. Eu não lembro agora quanto veio o sufrágio, mas acho que foi nessa época mais ou menos. As mulheres meio que se casavam com homens que elas não amavam acima de tudo, né? Eu acho que o amor, a paixão está muito conectada ao amor, e inclusive pela atração sexual, que poderia até fazer ela chegar ao orgasmo. Nesse caso de mulheres que no passado não poderiam se casar, que se casavam com esses homens que elas não amavam completamente, não tinham tanta atração sexual, elas buscavam esse desejo, às vezes, externamente, né? Em outros homens. E eu sinto que, de certa forma, quando veio a segunda onda do feminismo nessa época, mais ou menos, para libertar a mulher sexualmente, foi mesmo no sentido de que ela pudesse decidir mais pela sua atração e desejo sexual genuíno aos homens que elas encontrariam. Então, para mim, isso evidencia muito o que essas mulheres no passado estavam vivendo, e com a revolução sexual feminista, muitas se libertaram, porque era comum para a mulher nessa época se casar com homens que ela não gozava, que ela não tinha essa compatibilidade sexual, mas tinha compatibilidade não sexual. Sei. E qual que é a sua perspectiva disso, dessa época para agora, mais ou menos? Eu primeiro não vejo as coisas num eixo evolutivo dessa forma. Eu acho que o desencontro entre desejo, casamento, relação ilegítima, ele não segue uma trajetória tão simples assim. Nos anos 60, que é onde o Nelson está nesse momento, não dá para dizer que as mulheres não casavam ainda com quem elas gostam. Em segundo lugar, no momento que a gente vive hoje, em que teoricamente as pessoas casam com quem gosta, isso não garante a permanência do casamento tampouco. Não. Né? Porque o casamento Na realidade, o que está em jogo no casamento é uma organização do desejo dentro de um enquadre social em que você poderá produzir filhos e você vai cuidar dos filhos, e é por isso que quando muitos casais não têm filhos, muitas vezes eles se separam mais fácil, porque você não tem nenhuma grande responsabilidade com ninguém que aparece no pedaço. O feminismo, não há dúvida, o Nelson inclusive desceu muito cacete no feminismo na época que ele viveu, né? E na pílula e tudo mais. O feminismo, acho que o feminismo ele cruza duas coisas. Eu sou muito desconfiado com o discurso feminista do desejo. Eu não acho que ninguém tem o desejo na mão. Nem homem, nem mulher. Uhum. O desejo brota... No sentido que o desejo brota no lugar onde não devia. É involuntário. Aí justamente é que acontece muitas relações ilegítimas, porque ele aparece onde ele não deveria aparecer. Né? E às vezes ele desaparece onde ele devia continuar existindo. E aí não há dúvida que quando você fala, por exemplo, na Idade Média, século XII, XIII, quando você começou a escrever histórias de amor proibido, chamada Amor Cortês, ali você tinha uma população pobre que nem casava, porque você não tinha... Não é como o cinema mostra, você não tinha linhagem de patrimônio, não tinha coisa nenhuma. Uhum. E os casamentos na aristocracia eram casamentos arranjados mesmo. Aí não era só a mulher que não queria necessariamente casar com o cara tampouco queria casar com ela. Os casamentos eram arrumados por conta de vínculos patrimoniais. Porque casamento sempre teve vinculado ao patrimônio. Uhum. Veja que mesmo entre os gays, certo? Quando que você começa a ter uma pressão significativa com relação ao direito do casamento gay? É justamente quando você começa a detectar casais gays que viveram muito tempo juntos. Um deles veio a adquirir HIV, a pegar o HIV. Um parceiro cuidava do outro, ele morria. E esse parceiro que viveu com o que veio a falecer não tinha direito a nada. Isso é verdade. Sim, ou durante o tratamento, por exemplo, um não podia ter acesso ao... Isso inclusive no hospital e tudo mais. Saúde, por exemplo. E depois que morria, o patrimônio, se havia patrimônio em jogo, ia tudo para a família originária do sujeito, para sobrinho ou alguma coisa. Então o casamento sempre esteve vinculado ao patrimônio. A ideia de um casamento vinculado a amor
como a gente pensa hoje, que é uma ideia que começou a circular, na verdade, no século XIX, a ideia de está na literatura romântica do século XIX, a ideia de que as pessoas deviam casar por amor, apesar que muitas não o faziam, né? Se você pensar em mulheres no século XIX, na Inglaterra, que não podiam herdar nada, então você tinha 5 filhas, estava lascado, porque o seu patrimônio ia para o filho homem do seu irmão, a não ser que suas filhas casassem. Então é claro, mas a gente tem que chutar um pouco para trás para você ter uma situação de fato em que, no caso de algum... Na Rússia já não era assim, as mulheres herdavam tudo dos pais normalmente. Então a história, ela não funciona muito bem assim quando a gente encadeia um fenômeno atrás do outro no sentido de uma maior liberdade de ação plena. Porque hoje muitas pessoas têm mais liberdade e não dá para dizer que as pessoas sejam mais ou menos felizes. Concordo. Certo.